Um dia eu cheguei em casa muito feliz por causa do dia, tinha acontecido um monte de coisa boa e eu resolvi tomar um banho. Então eu morava com meus pais ainda, mas não tinha ninguém em casa, então eu coloquei uma música bem alta, tirei a roupa e fui pro chuveiro. Coloquei o chuveiro no máximo, bem com vapor, aquela coisa, aquele banho relaxante, sabe? Que você já deve ter tido isso. E aí eu tava lá naquela, cantando, você pode me imaginar. Quer dizer, melhor não imagino. Tava lá no chuveiro, cantando e tal, e eu tava tão relaxado que me deu vontade de bocejar. Só que na hora que eu fui bocejar, eu fiz uma coisa que nenhum de vocês deve fazer em casa, que eu fiz isso. Eu abri a boca pra cima. E o chuveiro era muito forte, então eu engoli muita água. Mas desceu aquela quantidade imensa de água e foi parar direto no pulmão, porque eu tava puxando ar. Então eu engoli uma quantidade muito grande de água e aquilo imediatamente rompeu a minha respiração. Imediatamente eu travei e o ar não conseguia nem entrar e nem sair. Eu comecei a ficar tonto, eu comecei a bater no meu peito para tentar cuspir aquela água e nada acontecia. Eu comecei a fraquejar um pouco, encostei na parede, a vista começou a escurecer porque os minutos foram passando. Eu fui ficando mais nervoso e não entrava ar, não saía ar. A partir de um certo momento que eu percebi que não dava para fazer mais nada, eu comecei a sentir uma calma. Eu fui invadido por uma grande e profunda calma. Uma sensação do tipo, se eu morrer aqui agora, tudo bem. Então é isso que é a morte, é essa tranquilidade. E eu comecei a experimentar a vida passando diante dos meus olhos, aquilo que vocês já devem ter ouvido falar também, que é comum em experiências de quase morte. Eu comecei a ver minha vida como se fosse um filme, desde a minha infância, os momentos marcantes da minha vida, lembrei dos meus pais, tudo isso, enquanto eu estava lá já meio sentado no chão, meio que apagando mesmo, eu já estava indo embora, já estava morrendo. Só que enquanto eu estava pensando nos meus pais e mergulhado nessa sensação de morte tranquila, o cérebro começa a ter uma atividade muito grande nesse momento, a gente já sabe pelos estudos. E aí eu me lembrei do Elvis Presley. Do nada eu me lembrei do Elvis Presley. E me lembrei que, pelo menos a história que eu aprendi, não sei se é verdade, me conta aí nos comentários se é verdade isso, que ele foi encontrado morto no chuveiro. E aí eu me lembrei disso, sendo verdade ou não, e aí eu imaginei a minha mãe me encontrando pelado no chuveiro, morto. Falei, não, isso não vai acontecer. E aquilo me deu um pico de energia, sabe? Eu levantei de novo e isso eu já estava vários minutos passando por isso. Comecei a dar soco de novo no meu peito, com mais força ainda, bater as minhas costas na parede, o que fosse necessário, até que eu comecei a vomitar aquela água. Comecei a cuspir aquela água, minha consciência foi voltando, comecei a respirar muito pouco ar, entrava só um filetezinho de ar, até que eu fui recobrando a consciência e finalmente eu voltei. Eu levei uns 10, 15 minutos para ficar normal de novo, sabe? Porque eu ainda estava vomitando água, tossindo. É uma experiência simples que tem só alguns elementos, mas ela se encaixa no básico de experiências de quase morte, tanto que eu fui um dos sujeitos da pesquisa da doutora Beatriz Carúnquio, que era da USP, a Universidade de São Paulo, fez uma tese de doutorado bem legal, que eu vou deixar aqui na descrição sobre experiências de quase morte. Eu sou um dos voluntários da pesquisa. Então é considerado uma experiência de quase morte quando algumas das características básicas estão presentes. Então se daquele tanto de características, algumas estiverem presentes, se eu não me engano era 4, aí você já considera que é uma experiência de quase morte. A minha então entrou assim, passou no limite, mas passou. E o que a gente sabe hoje sobre experiências de quase morte? Muita coisa, tem vários casos interessantes, você já deve ter ouvido falar de pessoas que veem parentes mortos, pessoas que veem túneis de luz. Eu não vi túnel de luz, não vi parente morto, mas experimentei a alteração de consciência, experimentei a paz profunda da morte, experimentei o filme passando na minha cabeça, experimentei a coisa física mesmo de estar morrendo. Eu estava bem perto ali já de morrer afogado no chuveiro. Imagina se eu chego lá no pós-vida, vai que existe um pós-vida, tem minhas dúvidas, mas eu chego lá e me perguntam do que eu morri. A galera para enturmar lá no pós-vida, eu ia mentir. Eu ia falar que eu morri ajudando crianças num ônibus em chamas, eu não ia falar que eu morri afogado no chuveiro. Então, as pesquisas são muito legais, inclusive tem dados sobre isso num livro muito legal da Associação Psicológica Americana, que é o Variedades das Experiências Anômalas, vou deixar a referência aqui também na descrição, caso você queira dar uma olhada. E desse corpo todo de pesquisas que a gente tem uma pesquisa muito legal, ela não é a última, mas como ela é muito clássica, muito interessante, eu vou falar dela. E se você quiser mais pesquisas, coloca aqui nos comentários que eu apresento as outras, que é o projeto AWARE. AWARE é a palavra em inglês para acordado, né? Estar alerta, estar acordado, consciente. O projeto AWARE foi um negócio muito bacana, que eles fizeram uma parceria com alguns hospitais, que tem sessões tem alas cardíacas, né? De cirurgia cardíaca, essas coisas. Basicamente a ideia era assim, se alguém relatasse para a equipe do hospital que teve uma experiência de quase morte após uma parada cardíaca, alguma coisa assim, os hospitais que já estavam combinados chamavam os pesquisadores para os pesquisadores entrevistarem essas pessoas e ver se tem algum padrão ali recorrente, com uma amostra maior de pessoas, mas também tinha um detalhe para tentar observar
se essas experiências poderiam realmente ter acontecido tal qual as pessoas disseram, ou seja, que elas viram o corpo de fora também. Muitas pessoas relatam flutuar acima do leito onde está acontecendo ali a tentativa de ressuscitação, e aí a pessoa vê aquele ambiente todo. Há casos muito interessantes em que a pessoa descreve uma série de detalhes. Eles queriam, no Projeto Aware, ver se isso acontecia mesmo. E é o que eles fizeram. Além desse combinado de entrevistar as pessoas, eles colocaram em lugares críticos do hospital, por exemplo, o setor de cardiologia, onde tinha cirurgias, né, cardíacas, de ressuscitação e qualquer coisa assim, eles colocaram bandejas, prateleiras. Elas ficavam no alto, perto do teto, mas não tão próximo a ponto de que alguém eventualmente flutuando acima ali não pudesse ver. Então eles colocaram numa altura essas prateleiras que alguém que eventualmente estivesse flutuando na sala olhando para baixo ia conseguir ver claramente essas prateleiras. Elas tinham um tamanho interessante. E nessas prateleiras tinham imagens. E essas imagens eram muito visíveis. Qual era o pressuposto? Se a pessoa realmente relatasse depois de uma cirurgia cardíaca, de uma parada cardíaca, de um afogamento, qualquer coisa, que flutuou para fora do corpo, que viu tudo lá embaixo, igual as pessoas muitas vezes relatam em EQM, em experiências de quase morte, na hora da entrevista os pesquisadores iam perguntar: você viu uma bandeja? Ou algumas bandejas ali? Que imagem que tinha? Porque não dá para ver de baixo para cima a imagem. Então, se as pessoas falassem, imagina, você entrevistou 100 pessoas, 50 falaram: olha, eu vi uma imagem tal, e tivesse correto, isso seria um dado muito interessante. A gente ia ter que pesquisar mais, mas já seria um ponto interessante para as experiências de quase morte serem sugeridas como autênticas, tal como são descritas. Eles fizeram esse padrão de pesquisa e eles conseguiram coletar mais de 2.000 pessoas. E dessas aí, antes de eu falar a resposta, coloca nos comentários quantas pessoas você acha que acertaram o conteúdo da bandeja. De 2.000, coloca que era um pouquinho mais de 2.000. De 2.000, quantas disseram exatamente quais eram as imagens que estavam na bandeja? Já colocou? 0. Nenhuma. Um dos voluntários, só um, descreveu alguns detalhes do ambiente com alguma precisão, mas não o conteúdo da bandeja. Então acaba que a gente não conseguiu, os pesquisadores, né, não conseguiram nenhuma evidência mais forte da realidade em si, da experiência de quase morte, no sentido que as pessoas acreditam que é um espírito mesmo que saiu do corpo. Novos estudos aconteceram depois disso, posso trazer em vídeos posteriores, se você quiser que eu traga, coloca aqui embaixo. Então o que a gente sabe da experiência de quase morte, depois de resultados como esses, é que no mínimo uma experiência subjetiva ela é. A gente sabe que quando o corpo está morrendo, o cérebro, ele funciona de formas muito específicas, ele tem alguns picos de atividade interessantes, até como uma forma do corpo lutar, gastar as últimas forças para lutar, e esse bombardeamento cerebral pode causar uma série de experiências subjetivas interessantes. Então o nível de oxigenação no cérebro caindo, isso pode provocar alucinações, tem várias coisas que a gente sabe que pela mera fisiologia poderiam justificar a pessoa ter aquilo que ela passa a acreditar muitas vezes que é uma experiência de quase morte mesmo, que o espírito dela saiu e que ela viu coisas. Então existem explicações puramente fisiológicas que não dependem da existência de espírito para a experiência de quase morte, ao mesmo tempo que a gente sabe que independentemente disso, para as pessoas isso gera um impacto enorme, tanto que muitas pessoas relatam perda de medo da morte. Não foi meu caso, eu continuo com medo da morte. Relatam que a vida mudou significativamente, que elas hoje são pessoas mais espiritualizadas, mais abertas, então o impacto costuma ser muito positivo, embora nem todas as experiências de quase morte sejam positivas. A própria Beatriz Carúncio, que eu mencionei no começo do vídeo, que ela fez uma pesquisa bacana, ela traz um caso de uma experiência que foi bastante negativa. Em vez de ver túnel de luz, parentes queridos falecidos, sensação calma de morte, essas coisas, o cara relata que ele se viu numa espécie de inferno, num lugar todo rochoso, com pessoas acorrentadas e gritando. Isso para ele foi extremamente negativo, porque ele entendeu que ele morreu temporariamente, ele foi para aquele lugar, então tem que ficar esperto, né? Para quando ele for morrer de verdade. Isso parece que gerou todo um significado negativo para aquela experiência. Então nem sempre a experiência de quase morte é positiva. A gente ainda não tem total clareza e concordância entre os pesquisadores sobre as explicações fisiológicas para a experiência de quase morte, mas por enquanto parece que a gente consegue provavelmente explicar dentro do funcionamento do corpo e do cérebro no momento da morte aquilo que as pessoas relatam. Quer saber mais sobre isso? Quer saber as pesquisas que mostram o contrário? Que talvez, quem sabe, tenha algo mais aí, além do Projeto Aware que eu mencionei? Põe aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo, mas depende de você me dizer. Porque senão eu vou ficar aqui falando sozinho, só minha mãe assiste o vídeo. Não dá, né? Até a próxima.